Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Victor Rocha, professor de Física, e aqui agora a gente está dando início a mais uma playlist de Física. Nesse caso vamos estar dando início à playlist do segundo ano, playlist de dilatação térmica. A gente começa com dilatação dos sólidos, dilatação linear, assunto bem simples, mas que você tem que prestar muita atenção nos exercícios, tá bom? Então tá aparecendo aí para você agora aqui em cima o primeiro exercício. Ele diz assim, ó, uma barra de cobre cujo coeficiente de dilatação linear é 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tem um comprimento de 200 centímetros a temperatura de 50 graus Celsius. Calcule o comprimento dessa barra a temperatura de 450 graus Celsius. Beleza? Bora anotar os dados que a questão nos deu. Primeiramente é isso. Ele diz que o coeficiente de dilatação linear é 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bora anotar isso aqui. Coeficiente de dilatação linear, o nosso símbolo, o nosso alfa, né? Então anota aqui, 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pronto. Agora ele diz o comprimento da nossa barra. Ele diz que ela tem 200 centímetros. Então vou anotar aqui, ó, o nosso L0, que é o nosso tamanho inicial, é de 200 centímetros. E ele diz também que a temperatura inicial, a temperatura está a 50 graus Celsius e final 450. Então eu coloco aqui o nosso θ0, o nosso θ inicial é de 50 graus Celsius. E o nosso θ final é de 450 graus Celsius. Logo já consigo fazer a primeira coisa aí, a primeira conta, que é a nossa variação de temperatura, né? A gente já consegue fazer, olha só. Nossa variação de θ é igual a θ final menos θ inicial. Então, a nossa variação de temperatura é igual a 450 menos 50. A nossa variação de temperatura é de 400 graus Celsius. Olha como é, de certa forma, simples você ter isso aqui, ó. Mas para isso, você tem que anotar os dados que a questão nos dá, beleza? Aí agora eu posso passar para a nossa fórmula, que a gente tem, né? Que o tamanho final do nosso objeto é igual ao tamanho inicial vezes o nosso alfa vezes a variação de temperatura. Então eu sei que o tamanho final do nosso objeto é igual ao tamanho inicial, 200 centímetros. Eu coloco aqui, ó, 200 centímetros, vezes o nosso alfa, que é 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E agora a nossa variação de temperatura, que a gente sabe que é 400 graus Celsius. Então eu coloco aqui, ó, 400 graus Celsius. Pronto. Uma coisa muito importante que a maioria das pessoas se passa é de não colocar esses parênteses aqui, ó. Esses parênteses servem para nos ajudar a correlacionar as grandezas. Então não esquece, coloca cada medida dentro do seu parêntese. Vai ajudar muito a você, tá bom? E a gente tem, ó, nosso tamanho final. Perceba aqui que eu tenho graus Celsius menos 1 multiplicando por graus Celsius. Eu simplesmente corto. Isso vai dar 0. Vai dar 1 no caso. E aí eu tenho, olha, número em notação científica e números fora. É melhor colocar tudo em notação, então bora lá. 200 centímetros vai ficar 2,0 vezes 10 ao quadrado centímetros, vezes 17 vezes 10 a menos 6, vezes 4,0 vezes 10 ao quadrado. Tá vendo? Agora sim, ficou tudo em notação científica. Então como é que eu vou fazer? O meu L vai ser igual. Vou pegar esses dois aqui, ó, que é uma conta mais simples de fazer, tá vendo? 2,0 vezes 4,0. E o 17 vai para frente. Ó, 17 vezes 10 a menos 6. Fecha. Vezes o resultado dessa multiplicação. 2,0 vezes 4,0, 8,0. Vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. E eu repito a base e somos expoentes 2 com 2, 4. Pronto, a única grandeza que sobrou foi centímetro, então eu deixo ela aqui. Olha como simplificou mais a conta. Agora eu posso fazer minha conta final. O meu L final vai ser 17 vezes 8,0. 17 vezes 8,0 dá 136. 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a quarta vai dar quanto? Aqui uma conta de somar, menos 6 mais 4, eu vou ter 10 elevado a menos 2. Tudo isso é centímetro, porque é a única medida que eu tenho, certo? Uma coisa muito importante que a maioria dos alunos se passa, presta bem atenção. Isso daqui, ó, é a mesma coisa de eu ter um tamanho 136 vezes 1 sobre 100 centímetros. Ou seja, eu estou dividindo 136 por 100
Presta muita atenção, 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100. Então, 136 dividido sobre 100, eu tenho que o meu tamanho final aumentou, ou seja, a minha variação de tamanho que eu tive foi de 1,36 centímetros. Olha como se torna simples, mas você tem que tomar cuidado com as grandezas. Mas a questão pediu o comprimento total da barra. Cuidado para você não circular isso aqui, não deixar como sua resposta final. A questão pediu um comprimento final da barra. Então olha lá, ó, o comprimento final da barra, que seria o nosso tamanho final, seria os 200 centímetros mais o meu 1,36 centímetros. Então o tamanho final seria 201,36 centímetros. Esse seria o comprimento final da nossa barra. E aí, a questão foi mais simples do que esperava, hein? Aproveita, curte o vídeo, compartilha e fica aqui que vai ter mais vídeo, viu? Todo dia a gente tem vídeo novo de questões de física. Tchau, tchau, galera. Boa sorte para vocês.